Olá, boa noite a todos. O meu nome é Catarina Nunes, faço parte do grupo de internos de pediatria. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa GIP Talk de hoje sobre oncologia pediátrica. Vamos só aqui esperar que mais pessoas possam ir entrando. Já temos muitos participantes em linha. Vamos só dar aqui uns 2 minutinhos e depois começamos a nossa sessão. Ok, então vamos, se calhar, começando assim devagarinho, também para que as pessoas possam ir juntando, mas para também podermos cumprir aqui as nossas horas e não atrasarmos muito o webinar. Então, como estava a dizer, o meu nome é Catarina Nunes, faço parte do grupo de internos de pediatria e gostaria de dar as boas-vindas a todos à GIP Talk de hoje. A nossa GIP Talk de julho, que será então sobre oncologia pediátrica, o que é que um pediatra geral precisa de saber. Começo por dar as boas-vindas também e agradecer a presença da doutora Mónica Oliva, a Presidente da Sociedade Portuguesa de Pediatria, que pôde estar presente hoje, também aqui para ajudar na moderação da sessão, e também à professora doutora Liane Costa, que também faz parte da Sociedade Portuguesa de Pediatria e que também pôde estar presente hoje e tem sido o nosso elemento de ligação também à SPP. Dou também as boas-vindas aos restantes elementos do grupo de internos, ao David, à Inês e ao Diogo, que temos também aqui hoje connosco, e por fim, e o mais importante, ao Dr. Pierre Gonçalves, que será aqui a pessoa que nos vai explicar, afinal, o que é oncologia pediátrica para quem não percebe nada disto. Então, começo por apresentar o Dr. Pierre e depois dou a palavra à doutora Mónica. Dizer então que o Dr. Pierre Gonçalves é especialista em pediatria desde 2014, subespecialista em oncologia pediátrica desde 2021 e trabalha atualmente no IPO de Lisboa já desde 2015. Tem também o doutoramento europeu em saúde pública desde 2015, fez também parte da Young, estes são nomes muito difíceis, da SHOP, que é a Sociedade, depois já me vais ajudar, Pierre, desde 2022 a 2024 portanto, desenvolveu aqui uma série de atividades, mesmo a nível internacional, ligado à oncologia pediátrica, e é também membro da Comissão de Ética do IPO de Lisboa desde 2023. E, portanto, temos o prazer de contar com o Dr. Pierre Roux para nos dar aqui uma breve sessão sobre a oncologia pediátrica. Não sei se a doutora Mónica gostaria de dizer algumas palavras. Olá a todos, queria só agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e essencialmente dar os parabéns ao GIP pela atividade toda que desenvolve e o GIP Talks é realmente um bom exemplo do sucesso do vosso envolvimento. E estávamos antes de abrir aqui a GIP Talks a dizer que temos 270 inscritos em mês de verão, dizia o David, é realmente um sucesso, então de parabéns. Agradecer também o empenho da professora Liane, que é o elemento de destaque da direção que se tem articulado convosco, e agradecer também, em especial, ao Dr. Pierre, para em julho, a esta hora, ter um bocadinho para partilhar connosco o know-how, e é realmente para pediatras gerais e para quem termina o internato, não é? Não queremos fazer de mais, mas nunca queremos também fazer de menos e deixar passar a oportunidade de tratar bem as crianças e obrigada a todos. Força, Dr. Pierre. Olá, boa noite a todos. Agradeço o convite feito pelo GIP, foi assim com muito gosto poder colaborar e mostrar um pouco a minha realidade. A Catarina esteve lá há pouco e fez um excelente estágio e acho que será importante mostrar uma realidade muito desconhecida e eu por mim falo, fiz o internato sem fazer estágio de oncologia, era opcional e nunca achei que ia fazer oncologia pediátrica na minha vida e por algumas voltas me aconteceram, acabei por ficar colocado no IPO e estou desde 2015 a fazer oncologia e é uma área acho muito interessante, espero que fiquem com o gosto ou pelo menos com a curiosidade de virem fazer um estágio connosco, porque passando pelo IPO acho que de facto a ideia do desconhecido às vezes assusta, mas temos muita patologia, muita semiologia e é uma área assim muito interessante. Agradeço à Liane, que já conheço assim do Norte, fiz o internato todo no Norte
e à doutora Mónica também por estarem aqui presentes. E então vou tentar ser resumido, falar de pontos positivos da oncologia e, de facto, o que é que devem saber quando vem uma criança, qual é a chaveta que devem abrir quando estão perante alguns sinais e sintomas, que de facto é o mais importante para o diagnóstico. Só conseguimos fazê-lo se sabermos que existe ou colocarmos essa possibilidade. Então, tentar partilhar aqui a apresentação. Só dizer que se tiverem alguma questão, têm sempre aí um sítio onde podem colocar as perguntas e no final depois vamos colocá-las. Sejam à vontade. Portanto, então vou tentar abordar numa hora alguns conceitos sobre a oncologia pediátrica, definir alguns objetivos que passam pela descrição da epidemiologia, falar um pouco da realidade internacional e da nossa realidade também, que é importante para colocarmos em contexto como é que é feita a referência dos doentes, a referenciação dos doentes, tentar aprender e antecipar e, se possível, prevenir algumas emergências oncológicas e, no final, deixei alguns casos práticos que possivelmente serão para consulta ou tentar mostrar algumas imagens e, caso o tempo permita, até podemos tentar fazer de forma mais seguida os casos clínicos, senão vou apenas salientar os pontos mais interessantes. Em termos dos conceitos e da oncologia pediátrica, é importante colocar algumas questões: quem são os doentes, qual é o volume de doentes que ocupa a nível nacional também. Temos várias entidades que nos ajudam a perceber a realidade oncológica. A maior parte dos dados fortes e robustos provém dos Estados Unidos. Temos a plataforma de vigilância epidemiológica e de eventos finais que reporta o número de casos, a evolução ao longo do tempo, conseguem fazer coortes temporais a nível já com 45 anos de seguimento. E estes dados são muitas vezes publicados pelo COG, que é o Grupo de Oncologia Pediátrica Norte-Americano, e temos o equivalente na Europa, que é a COP, que é a Sociedade Europeia de Oncologia Pediátrica. A nível nacional, temos o apoio e centralizamos os conhecimentos através da Sociedade de Hemato-Oncologia Pediátrica, é a SHOP, e algumas plataformas que nos conseguem dar acesso a algumas informações, nomeadamente o registro oncológico, que tem ainda muitas fragilidades, mas mais à frente vamos perceber como é que funciona e o que é que sabemos a nível nacional. Em termos de distribuição da patologia, gosto sempre de começar a apresentação com este diagrama, ou este gráfico, em que vemos ao longo da idade pediátrica qual é a incidência cumulativa das doenças oncológicas em pediatria. Esta linha é tracejada, como podemos ver. Há uma distribuição bifásica, temos um pico de incidência em idades pré-escolares, antes dos 5 anos, muito associada à patologia hemato-oncológica, nomeadamente a leucemia linfoblástica aguda e os linfomas, e no período neonatal e na infância temos uma incidência atribuída acima de tudo à patologia sólida, nomeadamente aos neuroblastomas, aos tumores de Wilms e retinoblastomas, são muitas vezes a forma de patologia que vão encontrar na urgência geral. A partir dos 10 anos voltamos a ter um pico na incidência cumulativa e esta vai ser já um pouco mais parecida com a patologia do adulto. Temos a patologia associada às gónadas e depois os linfomas, habitualmente o linfoma de Hodgkin, que é o mais comum na adolescência, e os sarcomas, nomeadamente osteosarcomas, sarcomas de Ewing e tecidos moles. Aqui neste gráfico conseguimos ver que há uma distribuição diferente, menos de 15 anos, mais de 15 anos, cerca de 50% dos diagnósticos oncológicos em crianças com menos de 15 anos resultam da leucemia linfoblástica aguda, que é o nosso diagnóstico principal, e logo de seguida do sistema nervoso central. Nas crianças mais velhas, nos adolescentes, o linfoma de Hodgkin associado à leucemia linfoblástica e o sistema nervoso central com os tumores de células gonadais representam 50% da patologia. Aqui, em termos de curiosidade, só para mostrar que temos diferenças também por sexo, temos alguma patologia mais prevalente ou mais incidente no sexo feminino, nomeadamente a patologia da tireoide,
mas em termos globais, o mais importante a retirar deste gráfico é o número de crianças que temos por cada 100 mil, que antes dos 15 anos são cerca de 15 casos e nos adolescentes acima dos 15 anos temos cerca de 21 casos por cada 100 mil adolescentes. Em termos de incidência, neste quarto de 2017 a 2021, vemos que um quarto da patologia oncológica é atribuída à leucemia, habitualmente 2/3 são leucemia linfoblástica aguda B e 1/3 leucemia linfoblástica aguda T, e depois temos a leucemia mieloide, mas é uma patologia mais atribuída à pequena infância. As crianças têm habitualmente menos de 4 anos e um prognóstico um pouco diferente que também vamos ver à frente. Como segundo diagnóstico mais comum, temos os linfomas e logo de seguida, muito similar, a patologia do sistema nervoso central. Em termos de evolução, ao longo do tempo, temos vindo a observar uma melhor sobrevida associada à abordagem multimodal dos doentes, a melhor caracterização genética, quer no diagnóstico, quer depois no seguimento, conseguimos caracterizar melhor os doentes e estratificar ao longo do tratamento e fazendo alterações no tratamento de forma quase individualizada. Portanto, o doente é tratado quase com o seu protocolo em função das avaliações ao longo do tempo. E se compararmos dos anos 60 para a atualidade, vemos um aumento da sobrevida global a 5 anos, passou de cerca de 28% para superior a 80%. De facto, temos patologia que melhoramos imenso, as doenças hematológicas, com muitos ensaios clínicos e muitas drogas terapêuticas testadas e com sucesso. E depois temos alguns tumores que evoluímos muito pouco, nomeadamente os sarcomas, e a patologia assim que coloca maior desafio são os neuroblastomas, em que ainda temos muita dificuldade em ter uma arma terapêutica bastante eficaz e consiga alterar ou impactar na sobrevida dos doentes. Aqui representado a sobrevida por um quarto temporal, vemos azul mais clarinho, portanto, quarto 2010-2019, em que temos a 5 anos uma sobrevida de 85% e a 10 anos de 82%, quando comparamos com 75 a 79, em que tínhamos menos 20% na sobrevida global, que é assim uma diferença importante. Aqui, em termos de curiosidade, gostava-vos de mostrar qual é a evolução em nível percentual. Vemos, ainda não de forma muito explicada, um aumento da patologia. A incidência tem aumentado cerca de 1% ao ano e quase toda ela é associada ao aumento da leucemia linfoblástica aguda. Há algumas teorias associadas à poluição e à poluição com pesticidas, mas ainda não estamos no ponto certo para conseguir explicar a doença, e mais à frente falaremos de fatores de risco e veremos o que é que já é conhecido e o que é que está comprovadamente associado à ocorrência de doença. Aqui no gráfico demonstra o mesmo, a evolução a nível da incidência de doença. A linha vermelha superior representa as leucemias, que são o grande aumento da doença que temos visto nos últimos anos. Em termos de sobrevida percentual, este gráfico mostra patologia e Por Pierre. as doenças de alteradas. Desculpem. Estão a ouvir? Peço desculpa. Falhou só aqui uns Que tempo, segundinhos, que ficou assim a internet mais lenta, não sei se... Desculpa, passa. Então, retomando a leucemia, que é assim um exemplo da patologia mais comum, o nosso doente maior ou de alto risco ou de pior prognóstico é a leucemia mieloide aguda, nomeadamente mieloides que tenham alterações genéticas específicas, que neste momento já conseguimos, ao diagnóstico, definir quais são os doentes que, por exemplo, podem precisar de transplante de células hematopoéticas, mesmo que tenham uma resposta correta à terapêutica, uma remissão no final da indução,
temos alguns doentes, nomeadamente estes com o número 98 e com FLT3 positivo, que sabemos logo ao diagnóstico que devem ser transplantados pela recaída praticamente em 100% dos doentes e, portanto, conseguimos tratar melhor. O transplante às vezes leva tempo e em Portugal a realidade também não é ainda muito favorável e o facto de conseguirmos caracterizar melhor, conseguimos identificar os doentes e referenciá-los de forma mais precoce e com algum impacto também na sobrevida. Os tumores dos sarcomas, o Ewing e os rabdomyosarcomas, quando têm doença metastática, o prognóstico é bastante reservado e nestas patologias a abordagem local é que faz mais diferença, quer pela cirurgia completa, um R0 ou radioterapia associada. De facto, um doente que não é operado bem ou que não consegue fazer uma exerce completa tem um prognóstico completamente diferente do doente que consegue uma abordagem local, apesar de necessitar também a abordagem multifocal ou multimodal com quimio também. Em termos das mortes relacionadas nas crianças, a doença oncológica representa quase 50% da patologia com eventos letais. E em termos de medidas de saúde pública, temos aqui os anos de vida potencialmente perdidos, em que, em média, uma criança com doença oncológica tem cerca de 68 anos, uma vez que a média de diagnóstico é mais ou menos por volta dos 10 anos, o que tem um grande impacto a nível da população e da perspectiva económica, que não é mais importante, mas que também deve ser falada. No gráfico acima temos a proporção de causas de morte ao longo das diferentes décadas, e vemos de facto que a doença oncológica parece ter uma proporção estável, mas de facto temos que enquadrar os resultados. A mortalidade em criança teve uma grande redução desde os anos 75 a 2010. Temos aqui cerca de 120 mortes em idade pediátrica por cada 100 mil, e agora em 2010 anda na volta dos 55. A doença oncológica acompanhou também esta descida, mas pronto, depois em termos proporcionais parece muito idêntica, mas temos um grande decréscimo na mortalidade, acima de tudo associado às condições dos protocolos cada vez mais multidisciplinares e internacionais, e também ao suporte dos cuidados de saúde, que evoluíram bastante, nomeadamente os cuidados intensivos, que têm aqui um grande peso nesta descida da mortalidade e na abordagem do doente, que são assim essenciais de facto. Em termos de resumo desta epidemiologia e destes gráficos, portanto, a doença oncológica é muito rara, corresponde a cerca de 2% de todos os cancros, é mais comum em idade inferior aos 15 anos, representa cerca de 10% das mortes em pediatria, sendo a causa de morte mais comum por doença, em crianças acima de 1 ano, e a segunda causa a seguir aos acidentes. O pico de incidência é mais precoce nas leucemias e tumores do sistema nervoso central, sendo que os linfomas e os tumores ósseos têm uma ocorrência principal a partir dos 12, 13, 14 anos. O prognóstico é globalmente bom, cerca de 80% de sobrevida a 5 anos. Temos a vantagem que as crianças têm poucas comorbilidades, têm uma melhor tolerância aos protocolos e aos tratamentos comparativamente a adultos, nomeadamente até as doses de quimioterapia são superiores na idade pediátrica comparativamente aos adultos. Há uns anos tentou-se empurrar os protocolos pediátricos para os adultos e depois tiverem que interromper devido à toxicidade que era não compatível com o doente adulto, e houve um retrocesso, apesar de maior eficácia, e depois ao longo do tempo verificamos que os eventos letais eram maiores. Temos depois agora uma nova realidade, os doentes sobrevivem cada vez mais e, portanto, vão ter muito tempo de seguimento e de possibilidade de ocorrência de efeitos secundários, muitas vezes ainda raros e não conhecidos à atualidade, o que dá tempo para segundos tumores, impactam no desenvolvimento psicomotor e cognitivo das crianças e também das famílias, e muitas vezes também com sequelas, nomeadamente a nível de função cardíaca, renal e pulmonar, e sendo também a infertilidade um problema cada vez mais comum. Puxando um pouco a realidade nacional,
que nos traz aqui, temos cerca de 42 mil casos novos de cancro por ano, em pediatria são cerca de 300, muitos destes casos, e diria cerca de 20% destes casos, são patologia importada. Temos um protocolo assim antigo com os PALOPs, com data de 74, em que possibilitam a evacuação de doentes, apesar de ser um processo muito arrastado e muito difícil de intervir na, no seu desenvolvimento, ou seja, não temos um controle das doenças que chegam e muitas vezes as que chegam é patologia sólida, patologia hematológica não consegue esperar 6, 7 meses por uma junta médica e pelos papéis para o voo, e assim acho que é uma realidade que temos que abordar no futuro próximo e tentar melhorar. Em termos de incidência, estes 150 casos são muito idênticos aos publicados pelo COG, que são cerca de 15,5 casos por cada milhão por cada 100 mil, os 150 por cada milhão de crianças. Portanto, a nossa incidência também é muito idêntica. A doença oncológica é tratada e referenciada em 3 centros de referência oncológica, sendo que um dos centros tem 2 hospitais associados das instituições. Portanto, no Porto temos o IPO do Porto e o Hospital de São João a tratar as crianças com doença oncológica. Depois temos um instituto também, um hospital em Coimbra, o CHUC, que faz o tratamento destas crianças. Em Lisboa, a patologia é referenciada ao IPO de Lisboa. Portanto, temos variável, mas em média, no nosso IPO temos cerca de 180 a 200 casos por ano. Recebemos crianças da Madeira e dos Açores e também dos Palopes, já tinha falado há pouco. Pontualmente, vamos tendo assim uma tentativa de definir casuísticas que são sempre importantes que aconteçam. Temos uma de 2002, 2004 e 2020, em que conseguimos ver as leucemias do sistema nervoso central, mais os linfomas são os diagnósticos principais. Conseguimos, através do registro oncológico, ter acesso a alguns dados. O registro oncológico ainda tem algumas dificuldades, não é assim, tem vindo a alterar nos últimos anos, desde 2012 que temos o registro oncológico pediátrico, que vai estar centralizado às vezes em Lisboa, outras vezes no Porto, e que nos consegue permitir entender como é que a patologia tem estado. Vemos algum declínio em incidência desde 2016. Não é, de facto, a noção que temos nos serviços, cada vez temos mais doentes, os doentes sobrevivem mais e muitas vezes vêm com situações sociais muito frágeis, o que também acarreta um peso no funcionamento dos serviços. Em termos de taxa de incidência, desde 2010 a 2019, vemos que as leucemias em ambos os sexos são o diagnóstico principal, logo de seguida dos linfomas do sistema nervoso central, e depois também há uma distribuição geográfica de incidência padronizada, em que se verifica, não consegui arranjar uma explicação, não sei se também tem a ver com a área geográfica, mas temos uma incidência maior nas mulheres em Castelo Branco e nos homens em Bragança. Esta é a evolução da taxa de sobrevivência, em que vemos que temos a patologia acima dos 69%. Penso que os dados não estarão todos introduzidos, nem todas as patologias. Temos doenças, nomeadamente os sarcomas, em que a nossa realidade é claramente inferior, a sobrevida é inferior aos 69%. As mieloides agudas, que é a patologia que eu tenho estado mais responsável agora nos últimos anos, temos taxas de sobrevivência entre os 30% e 40%, e a nível internacional, cerca de 70%. Estamos aí ainda a tentar perceber porque é que a nossa realidade é tão má. Tem provavelmente com alguns PALOPs que conseguem vir por meios próprios, mas em fases avançadas da doença, ou com muita corticoterapia também. E muitas vezes também penso que a referenciação aos cuidados, às unidades de transplante, que a nível nacional penso que seja dos poucos cenários em que as crianças competem por vagas com adultos. Portanto, há 2 unidades de transplante, uma no Porto e outra em Lisboa, em que há lista de espera e, pelo menos em Lisboa, a lista também tem muitos adultos e temos tido, assim, muitas dificuldades em referenciar ou ter vagas em tempo útil.
E nos últimos 2 anos temos enviado muitos doentes para Barcelona e Madrid na tentativa de o tempo de espera seja adequado ao que se faz a nível internacional e a nível europeu. Um doente deve estar 2, 3 meses em lista de espera para um transplante e muitas vezes temos doentes de 9 meses, 10 meses, o que é incompatível com a maior parte das doenças que precisam ser transplantadas. Portanto, o cancro em pediatria é assim bastante ataca e distribui-se por todas as classes sociais, todos os grupos etários e todas as raças. É uma doença rara de facto, mas também só conseguimos diagnosticar se pensarmos na doença. E em termos do pensamento e red flag, em termos de doença oncológica, obviamente doentes com manifestações mais visíveis, nomeadamente massas abdominais, com assimetrias no abdômen ou facilmente detectadas a palpação, permitem um diagnóstico mais fácil. Equimoses em locais pouco habituais ou demasiado exuberantes ou em locais que até não há muito dramatismo, desencadeia habitualmente investigação clínica mais acelerada e estes doentes são os que chegam mais cedo, em fase mais precoce e habitualmente com pais menos descontentes na patologia habitual. A febre é igual para todos, muitas vezes vêm com infecções podem ter sido consequência da imunossupressão da doença oncológica ou até algumas vezes parece estar associado ao trigger para o desenvolvimento da doença oncológica e é habitual chegarem à sexta, sétima vinda, pós-sexta, sétima vinda à urgência. Muitas vezes tentamos explicar que é habitual, porque quem está na urgência não pode estar a ser em doença oncológica, senão vai realizar exames em excesso e tratar, se calhar, 99 doentes mal para encontrar um. Portanto, isto é assim o habitual da nossa admissão, temos sempre este tipo de abordagem. A simetria no reflexo pupilar, que é algo fácil de fazer e de realizar aos doentes. Temos alguma patologia associada ao retinoblastoma, que agora, desde há 4, 5 anos, é centralizada a Coimbra e de forma correta, e os doentes sentados assim a ter uma terapêutica mais rápida e com bastante sucesso. Quadros de dificuldade respiratória muito arrastados, com um agravamento em decúbito, também muitas vezes fazem levar a suspeição da doença oncológica. E dor arrastada, dor noturna, perda de peso, os sintomas B que caracterizam a doença hematológica, perda de peso, stress noturno, também febre arrastada, uma palidez ou um cansaço extremo, alterações a nível do trânsito intestinal e urinário e depois a hipertrofia gengival, que muitas vezes é uma forma mais visível. Aqui claramente é uma criança com uma leucemia mieloide aguda e com uma infiltração gengival e habitualmente são muito características das promielocíticas ou das leucemias mieloides agudas M3, pela classificação antiga. E é frequente, vemos muitos casos com esta expressão. Os gânglios que vão aumentando ao longo do tempo, que têm características duras e de suspeição, dores de cabeça, cefaleias persistentes mais de manhã e com vômitos associados, nomeadamente, podem pensar na patologia do sistema nervoso central, hematúria, febre arrastada, infecções de repetição. A nível cutâneo, temos a mnemónica do ABCD e é na vigilância dos sinais cutâneos. E em termos de fatores de risco, fazer apenas aqui um pequeno apontamento. É importante falar da questão da hereditariedade e da genética. Muitas vezes os pais colocam esta questão se tiveram um peso neste acontecimento e porque foi agora aos 7 e não aos 4 anos. A maior parte das doenças não tem questões, não estão enxertadas em síndrome, apesar de existirem, são seguramente associadas a alterações genéticas a nível das células mutadas, quase todas elas têm alterações genéticas, algumas ainda têm impacto descrito ou cientificamente comprovado. Seguramente são doenças multifatoriais em que uma alteração genética tem um peso importante. A questão é que muitas vezes ainda não conseguimos caracterizar e acompanhar todos os diagnósticos nesta avaliação. A exposição ao ambiente podem estar associadas, muitas destas até dos nossos doentes que fazem agentes alquilantes, nomeadamente o ituperidol, pode estar associado a 2, 3 anos a síndromes de mielodisplasia e disfunção nodular, que em questão de meses depois evoluem para leucemias mieloides agudas
com a necessidade de transplante, os doentes expostos à radioterapia também. Até há pouco tempo todas as leucemias faziam radioterapia de sistema nervoso central de forma preventiva e no futuro vamos descobrir o que é que isto irá causar nos doentes que foram expostos em idades precoces a esta terapêutica. Atualmente a radioterapia é muito rara na leucemia linfoblástica, continua a ser uma arma ótima em alguns tumores do sistema nervoso central e alguns linfomas também. Estas tabelas penso que depois será mais fácil, podem ver com calma. Vou deixar a apresentação com a Catarina. Alguns fatores de risco que já falei, a terapia ionizante, outros agentes de quimioterapia podem estar associados, síndromes genéticos, nomeadamente a trissomia 21, pode estar associado a um aumento importante da ocorrência de doença oncológica, nomeadamente a doença mieloide aguda. Infecções víricas, o Epstein-Barr nos linfomas de Hodgkin e não Hodgkin, e algumas alterações genéticas que vou falar aqui. Uma das questões que se coloca muitas vezes é porque é que aconteceu naquela situação específica, se transmitia a doença ou não, e qual é a probabilidade de outro doente, de outro filho ter também a doença. E aqui é importante algumas noções de epidemiologia e até de saúde pública. Todos os doentes têm um risco basal associado, mesmo não estando exposto. É a velha questão do quando acontece um adenocarcinoma do pulmão em pessoas que nunca estiveram expostas a tabaco, causa alguma dificuldade na aceitação do diagnóstico. De facto, o risco basal das doenças não é zero. O que nós temos que falar em termos de preventivos é na medida do risco atribuível, ou seja, quanto mais é que eu estou em risco de ter a doença por ter uma exposição X, que é nessa que eu vou conseguir atuar se fizer algum programa de preventivo ou algum programa de rastreio no excesso da doença associado a algo. Em termos de hereditariedade, esta está presente apenas em 5% do cancro pediátrico. Os retinoblastomas são um exemplo muito citado. Muitas vezes os miúdos com retinoblastoma tiveram um pai ou uma mãe com retinoblastoma, e principalmente nos casos em que o retinoblastoma é bilateral. Em termos das alterações e das mutações, 90% são somáticas, 10% são hereditárias. Aqui em pequeno diagrama, para rever conceitos, temos os genes expressores tumorais e os genes proto-oncogénicos, que aumentam a função e a proliferação, e nos de repressão temos os genes expressores tumorais, nomeadamente, que é o exemplo, a P53 e o Leukorameni. Temos tido alguns casos nos últimos anos e muita dificuldade em seguir, ou eles têm uma doença oncológica e depois são rotulados com síndrome e depois ficam-se seguidos por nós, porque já têm o diagnóstico oncológico e também já fazemos o seguimento deles, mas muitas vezes se houver um achado de um dos pais ou o irmão tem uma leucemia ou um linforamenia, investigamos os irmãos também têm, depois a nível do sul temos muita dificuldade em referenciar estudantes para consultas de seguimento de exposição para cancro. Acho que é uma área que temos que investir e apostar. Estes estudantes ficam muito perdidos e é assim um peso muito grande para os familiares que ficam rotulados e depois não têm de facto ninguém que os siga, e para nós que sabemos que eles existem e temos demasiado volume para tratamento ativo da doença oncológica, e acima de tudo também não temos expertise para abordar estudantes que implicam estudo, conhecimentos e discussões multidisciplinares e de doenças raras. Portanto, assim é um trabalho ainda a fazer. Aqui os síndromes associados a Fanconi é o mais conhecido, assim, bastante comum. Temos o síndrome de Bloom. Para a predisposição para cancro, temos 114 genes conhecidos, encaixados nestes síndromes também mais ou menos frequentes. E agora iria falar provavelmente do que vos fez virem esta sessão, de como identificar os doentes e qual é a abordagem inicial. A patologia, para além do diagnóstico e reconhecer os casos no contexto de urgência, ou de centro de saúde, ou de consultório, é também muito qual é a abordagem inicial e o que é que podemos estar a causar aos doentes e o que é que devemos pensar para evitar causar mais dano nestes doentes. Portanto,
as emergências oncológicas muitas vezes são a forma de apresentação da doença. Nomeadamente, fala-se muito da lise tumoral e as pessoas associam muito ao início da quimio, que as células vão romper e vão libertar, mas muitas vezes a lise tumoral existe logo ao diagnóstico e pela atividade e a cinética da doença. Por exemplo, os linfomas de Burkitt que duplicam tamanho em 24 horas podem ter logo no seu diagnóstico um síndrome de lise tumoral em curso, ou o hiperidratar muitas vezes pode desencadear lise tumoral e desencadear nas leucemias, e às vezes o início de corticoide, que ajuda a controlar alguns sintomas importantes, nomeadamente a dispneia nos doentes que têm massas mediastínicas ou compressões modulares, mas o corticoide numa fase inicial tem um efeito citorredutor e está associado também à lise tumoral. Portanto, as urgências oncológicas podem ser divididas no diagnóstico ou as pessoas ao longo do tratamento. No diagnóstico temos emergências oncológicas estruturais, nomeadamente a síndrome da veia cava superior, compressão medular e hipertensão intracraniana. As metabólicas, a mais comum, ao síndrome da lise tumoral, e as hematológicas, que são associadas à hiperleucocitose e à coagulopatia, muitas vezes associadas à promielocítica ou à leucemia mieloide aguda M3. No tratamento, temos as causas infecciosas. Muitas vezes a quimioterapia atua e, sensivelmente, por volta de 10, ao fim de 10 dias, 15 dias, desencadeia uma aplasia medular. E nesta fase, os doentes têm risco aumentado de neutropenia febril e de sepsis. Temos tiflite, que é um quadro de uma enterocolite, também conhecido como enterocolite neutropénica, ou seja, o doente está demasiado imunodeprimido e desencadeia um quadro muito similar à apendicite aguda e que implica uma abordagem diferente. Estes doentes nunca devem ser abordados cirurgicamente ou muito, muito rara a necessidade de abordagem cirúrgica, que muitas vezes pode ser até letal para o doente e desnecessária também. Aqui é uma imagem típica de doente com síndrome da veia cava superior, resulta numa obstrução e compressão gradual da veia cava superior, e verificando-se nos doentes uma face mais pletórica, com edema e engurgitamento vascular. Este pode ser a apresentação clínica associada ao compromisso da via aérea e, portanto, o sintoma principal é a tosse em 50% dos doentes e a dispneia. Podem ter também sintomas neurológicos como cinco e cefaleias e quadros de obstrução venosa em que se caracteriza por um edema facial importante e engurgitamento vascular. Apesar de tudo, é uma entidade rara em idade pediátrica também. Há uma casuística publicada no São Jude de 3.700 casos. Os linfomas não Hodgkin apresentam como massa mediastínica, é a forma de apresentação, e os Hodgkin são manifestam-se como apresentação, a forma de apresentação é a massa mediastínica em 30%, e 3/4 dos doentes têm, de facto, também associada a dificuldade respiratória, principalmente em decúbito dorsal. A anatomia ou o local, muitas vezes, parece assim um pouco relevante, onde é que está a tumefação ou as adenopatias, de facto, muitas vezes ajudam-nos a orientar a suspeita clínica. Um doente que tem massas exteriores a nível mediastínico, muitas vezes podem nos levar a pensar mais facilmente no neuroblastoma e no ganglioneuroma, e a abordagem muitas vezes é quimioterapia empírica, com sucesso bastante considerável na resposta ao síndrome da veia cava superior. Depois, ao longo do tempo, o sucesso já é assim mais reservado. A patologia do território superior e anterior é mais comum e pode-nos fazer pensar mais em linfoma, não Hodgkin e Hodgkin também, e os tumores germinativos em crianças mais pequenas. É como tudo, a história clínica é a base do diagnóstico, isto é transversal à pediatria toda. Os hemogramas e as radiografias históricas podem ajudar a complementar o diagnóstico a chegar lá. O exame físico também é ferramenta importante. O diagnóstico deve ser o mais rápido possível. Muitas vezes, para fazer um diagnóstico clínico, o foco e a preocupação é no síndrome mediastínico e nas massas mediastínicas, mas quando a gente procura as cadeias ganglionares mais periféricas, há um gânglio também, ou satélite, ou mais preeminente, e muitas vezes pode ser onde a gente faz a abordagem. Tem a vantagem que podemos fazer citologia por agulha fina, são doentes que não precisam ser sedados, ou devem ser sedados de forma mais ligeira ou até localmente.
o que ajuda um bocadinho ao diagnóstico, muitas vezes a evitar que o doente esteja em risco do procedimento anestésico. Portanto, esta sedação muitas vezes não deve ser feita. Desde 2015 não me recordo de nenhuma criança que tenha tido um evento letal associado à sedação, mas um ano antes ou 2 antes de ter começado no IPO, houve um caso até que tinha sido abordado por anestesia, por equipa de anestesia, e o doente depois, com a sedação, teve colapso da via aérea e não foi não foi recuperável. Muitas vezes há a ideia que no pior cenário pode ser de facto a intubação, mas muitas vezes a obstrução até pode ser mais distal e estes doentes podem não ser abordados ou não serem revertidos quando as sedações não correm tão bem. Portanto, a terapêutica é, acima de tudo, o doente para ser diagnosticado tem que estar vivo. Há muito medo, eu acho que é por fases, há muito medo de iniciar demasiado a terapêutica eh, aguda, o corticoide, as pessoas têm muito medo de iniciar o corticoide muito cedo, com medo de camuflar o diagnóstico, mas se o doente o mandatório é a instabilidade do doente e a gravidade do doente. Se o doente estiver muito estável e em risco de vida, o diagnóstico é secundário e não é o mais importante. Portanto, o corticoide é sempre que haja sinais de dificuldade respiratória, quando estão mais distantes do centro de referência, e eu sou apologista de iniciar o mais precocemente possível, até porque se o doente depois for referenciado em 48, 72 horas, não é o início do corticoide que vai anular o diagnóstico. E em último cenário, tivemos um caso no ano passado, de Santa Maria, um miúdo com uma massa vertebral, cervical, com dificuldade e com estabilidade, iniciou o corticoide e ao fim de 3 dias, quando chegou ao IPO, não tinha massa nenhuma identificada. E depois tivemos que proceder ao resto da investigação, fez medula, não foi identificada nenhum diagnóstico, nenhuma célula neoplásica, e 4 meses pós voltou a entrar no IPO, já com uma clínica também de compressão medular, e fez o diagnóstico nesta altura. Este é o algoritmo que vos pode ajudar. Foi o algoritmo na altura que fiz a apresentação, que eu defini como é que devemos abordar os sinais e os sintomas da veia cava superior. O raio-x tem um papel importante. Há algumas alterações que nos fazem pensar em causas mais infecciosas, nomeadamente se é uma lesão cavitária ou se um raio-x vier normal, apesar da clínica toda de síndrome da veia cava superior. Pode-nos levar a pensar num evento mais trombótico, às vezes é misto, muitas vezes temos diagnóstico oncológico e trombose também associada, mas, portanto, havendo os sintomas e os sinais, provavelmente vai ser identificada uma massa mediastínica. A avaliação laboratorial deve contemplar a avaliação inicial do doente oncológico, o hemograma com uma bioquímica completa, nomeadamente com ácido úrico, cálcio, fósforo, uma gasometria associada também, e depois o importante a definir é o risco anestésico. Se é baixo, pode-se proceder ao diagnóstico através do exame melhor definido para o doente. Se houver um risco anestésico alto, deve-se ter mais cautela. Pensar que se é possível fazer uma anestesia local, algumas vezes fazemos citologias, até biópsias em doentes não completamente sedados, e às vezes até em decúbito lateral, para tentar minimizar o colapso da via aérea. Não havendo um risco anestésico alto e a terapêutica, a anestesia local não é possível, está justificado uma terapêutica empírica com quimio ou radioterapia, dependendo dos casos. Faz-se a avaliação à resposta. Se o doente melhorar, depois faz-se o diagnóstico mais completo. Se estiver igual a pior, deve-se mudar ou para uma segunda linha, terapêutica de emergência, ou até efetuar o diagnóstico mesmo assumindo o risco da via aérea e da instabilidade. Às vezes temos mesmo que seguir este caminho para conseguir diagnosticar o doente e tratá-lo corretamente. Portanto, aqui já falei há pouco, os fatores de risco têm muito a ver com a patologia em si, o volume da doença já existente e qual é o diagnóstico que temos. Se o doente já apresenta ou não organomegálias, muitas vezes há sinais de disfunção medular com bicitopénia, mas a doença ainda é quase toda muito intramedular, nomeadamente as leucemias linfoblásticas, e depois temos com a hidratação com o corticoide um síndrome tumoral maior do que seria expectável, quando em sangue periférico há apenas 5 ou 10% de blastos identificados.
A hiperleucocitose é um fator de risco, quanto mais células blastos haver em circulação, maior o risco também. A sensibilidade dos tumores, os Burkitt são um exemplo clássico, proliferam em 24 horas, duplicam o tamanho e também têm uma quimiosensibilidade muito elevada. A intensidade do terapêutico que vamos efetuar e se o doente tem algum fator de risco, nomeadamente a insuficiência renal. Aqui são as diferentes vias de patofisiologia. Se calhar falar só aqui na secção D, em que muitas vezes colocam a questão se fazem, o doente inicia, é admitido num hospital pediátrico ou mais periférico, com uma suspeita de blastos, tem atingimento das linhas celulares, tem blastos identificados em morfologia. O doente é claramente para fazer uma hiperidratação a 2 litros, 2 a 3 litros por metro quadrado e deve iniciar logo um terapêutico com allopurinol e em alguns casos, também vamos falar mais à frente, poderá ser uma arma, a rasburicase, que tem aqui a nuance, a rasburicase consegue reverter os quadros de hiperglicemia, enquanto que o allopurinol, como atua a nível da inibição da xantinoxidase, e consegue atuar inibindo a formação de mais ácido úrico, mas o que já existe pode de facto precipitar e causar dano a nível renal. A tríade metabólica do síndrome tumoral é o aumento do ácido úrico, hiperfosfatemia, uma vez que os blastos têm quase 4 vezes mais quantidade de fosfato do que as células normais, e também hipercaliemia e hipocalcemia associada. O risco é insuficiência renal, arritmia cardíaca e tetania por hipocalcemia. E a abordagem habitual tem que fazer análises seriadas, se o cálcio baixo, devemos de imediato pedir um albumínio e o cálcio ionizado. Se o potássio estiver alto, acima dos 6 mecs, e na dúvida deve sempre monitorizar a parte cardíaca destes doentes. Em termos de hiperidratação, o que tem mudado, se calhar, é só frisar e tentar uniformizar. Estes doentes precisam muito de hidratar, eventualmente com soro fisiológico e uma destrose, pode ser com plasma light ou um Poli-G também. E o que mudou, há 5 anos atrás fazíamos também alcalinização, mas já não está indicada. Aliás, aumenta o risco e causa mais dano do que benefício, aumenta a precipitação dos cristais de ácido úrico e o bicarbonato só deve ser usado em casos de um doente cursa também com acidose grave. Portanto, a alcalinização caiu, o allopurinol é uma arma importante, deve fazer 10 mg quilo dia em 2 tomas ou 300 mg metro quadrado. E deve ser iniciado a quando o momento da hiperidratação, mesmo que o doente tenha o ácido úrico normal. Em termos de hipercaliemia, pode ser letal, a avaliação laboratorial é essencial, muitas vezes há falsas elevações com doentes com hiperleucocitose, às vezes os acessos também não são muito bons e a colheita também não é efetuada de forma fácil. Estes doentes devem ser monitorizados e temos alguns fármacos que podemos usar, nomeadamente o salbutamol, o radical e a insulina e o gluconato de cálcio, que são armas que também usamos na abordagem destes doentes. A hiperleucocitose é definida na consensual, nós usamos acima de 100 mil. Leucócitos consideramos o doente como hiperleucocitário, portanto, alguns protocolos já têm este dado na estratificação como fator de risco. O risco é maior de hiperleucocitose nas mieloides agudas, e muitas vezes estas mieloides têm frequentemente mais apresentação com mais de 200 mil leucócitos ou 200 mil brancos. Estes blastos são células maiores, são células grandes, maiores que os leucócitos normais, e esta situação pode representar um risco de morte maior quando os doentes têm mais de 300 mil, representando muitas vezes risco de hemorragia do sistema nervoso central, trombose e leucostase pulmonar. Aqui é representado muitas vezes quando se faz a centrifugação, o aspecto e o branco é associado à carga dos blastos presentes no sangue e na colheita. Portanto, também para a hiperleucocitose, a abordagem é hiperidratação, concentrado plaquetários usávamos e usamos ainda, transfundimos com plaquetas as crianças com menos de 20 mil plaquetas, mas somos muito interventivos a nível europeu e os norte-americanos também são muito mais permissivos, toleram plaquetas até 10 mil, elas são poucas, mas ainda são bastante funcionais. Abaixo deste valor, o risco de hemorragia espontânea é muito alto
E o que devemos ter atenção é que os procedimentos. Estes doentes muitas vezes têm investigações associadas, nomeadamente a punção lombar ou colocação de catéter central, e nestes casos usamos os 50.000 plaquetas como tentativa dos 50.000, às vezes não é possível mesmo com as transfusões seriadas, mas tentamos puxar acima dos 50.000 para reduzir o risco de complicações. Se o doente não estiver demasiado instável, evitamos usar concentrados eritrocitários, não tem grande benefício na fase aguda, e muitas vezes temos que optar por uma citorredução com corticoide, com hidroxiureia, que é muito comum, por exemplo, nas mieloides crónicas. A leucoferese consegue uma redução importante. Há uns anos atrás era também assim indicada como uma medida muito importante. Estou no IPO há 11 anos, só vi num doente que entrou comigo, curiosamente, às 7 da noite, vindo de Cabo Verde, e tinha 3 meses de corticoide em cima e vinha com 1.200.000 blastos ou leucócitos no hemograma e já com alterações na visão, não ouvia bem, focos hemorrágicos a nível do sistema nervoso central, e na altura tive que decidir assim, não havia consenso, e depois assim na combinação multidisciplinar, falando com o tipo, havia uma colega do HFF que ainda fazia leucoferese, e o doente foi transferido, fez leucoferese e fez também vincristina e quimio, com ciclofosfamida, e está impecável, está ótimo. Foi transplantado e está muito bem. As coagulopatias, depois podem ver com calma, são muito associadas à mielose aguda. A clínica são equimoses e exantemas purpúrico, com alterações laboratoriais importantes, e muitas vezes estes doentes, incrivelmente, têm um prognóstico bom do ponto de vista da doença, são doenças quimiosensíveis. Por exemplo, a mieloide aguda M3 penso que deve ser a única patologia que pode ser tratada sem quimioterapia, através do ATRA, derivado da vitamina A e do trióxido de hexênio, que se tiverem menos de 10.000 leucócitos à apresentação, fazem estes dois agentes, estes dois medicamentos que fazem o desbloqueio da imaturidade, os blastos diferenciam-se e o risco é o síndrome de diferenciação, que tem assim hiperleucocitoses rápidas, mas se conseguirem passar por esta fase inicial de 2, 3 semanas, têm um excelente prognóstico, recaem muito pouco e a terapêutica de não quimioterapia, exceto se tiverem mais de 10.000 brancos, é bastante eficaz. A neutropenia febril é provavelmente um dos diagnósticos mais importantes assim, no dia a dia. Recebem muitos doentes nossos que vão com febre e estão mais perto dos hospitais, ou não temos vagas para estes doentes e têm que ser transferidos para hospitais que têm vagas de isolamento. É definida, nós definimos como neutropenia abaixo dos 500 neutrófilos, e o registro de febre é discutível, o mais consensual é ter acima de 38,3, não importando o local de medição, mais de uma hora seguida. É claro que se for um doente que fez uma quimioterapia intensiva há pouco tempo e tem já um 37,8 ou um 38, muitas vezes assumimos de facto já como uma neutropenia febril e iniciamos uma terapêutica precoce. Estes doentes, a abordagem inicial faz a diferença. E já à frente poderia mostrar também. Os fatores de risco, portanto, é a neutropenia que faz a definição. Portas de entrada dos nossos doentes têm muitas vezes um acesso central e, portanto, é um fator de risco também. São doentes mal nutridos e que têm também lesões das mucosas jugal, secundária ao efeito da quimioterapia, que acompanha tudo que se multiplica muito rápido. Ao fim de 10, 15 dias vai ter este impacto, o cabelo começa a cair nesta altura, os neutrófilos também baixam, e o doente passa por uma fase de aplasia e eventualmente recupera por volta dos 21 dias, e é aí que está a base dos ciclos de quimioterapia, são quase todos eles de 21 dias, exceto algumas doenças. Temos vários agentes, um agente que nos preocupa muito, aliás, dois, temos o pneumocistis, que é uma entidade muito comum na pediatria, às vezes em qualquer fase, pode ser até 6 meses após a final da terapêutica, o doente apresenta um quadro de dificuldade respiratória súbita e com muita hipoxemia associada, e pode ter, frequentemente tem uma LDH aumentada, mas não faz diagnóstico, não é? Mas é um dado positivo quando temos dúvidas, vamos sempre olhar para a LDH. Preventivamente fazem o Bactrina, o Cotrimoxazole, 2 vezes por semana, e ajuda bastante a reduzir. Tivemos agora há 2 anos a mudança de protocolo das leucemias para o Altogether, é um protocolo novo,
e em que a indução, em vez de ser feita com prednisolona, passou a ser feita com Dexa, e nós no protocolo antigo fazíamos o início da prevenção ou do Bactrim ao fim da indução, portanto ao fim das 4 semanas, e mantivemos, porque o doente era o mesmo, só que o doente passou a ser tratado com Dexa e tivemos assim um boom de pneumocistoses graves e depois conseguimos rever e discutir com os grupos internacionais e eles estavam também com essa mesma questão e começaram a fazer logo em D1 o início do Bactrim. Em termos de agentes que nos preocupam mais, temos a Pseudomonas aeruginosa, que é uma infecção comum dos nossos doentes e o que justifica, de facto, quando têm menos 500 neutrófilos, febre, mesmo parecendo vírico, somos interventivos e iniciam um Tazovac. Se estiver em cima dos 500, é neutropénico, mas não com muita gravidade, e muitas vezes aí fazemos ceftriaxone também. Portanto, algumas nuances evitarem a via retal para antipiréticos e para as venemas, aumenta o risco neste doente neutropénico de infecções também invasivas. Estes doentes muitas vezes são internados no IPO ou nos centros oncológicos, mas igualmente bem, e às vezes até penso de forma mais completa em hospitais que não oncológicos. Temos a identificação da gente em 10 a 30% dos doentes, e muitas vezes temos algumas situações que temos que adicionar outros antibióticos, por exemplo, as mieloides agudas que são tratadas com citarabina, que é um agente muito intensivo e com muita aplasia, muitas vezes quando o doente apresenta um agravamento, pode justificar o início precoce de vancomicina ou de meroprema também. A abordagem inicial faz a diferença. Cada atraso no início de antibióticos aumenta em 8% a mortalidade do doente. A tiflite é um quadro de parece uma apendicite, o doente fez quimioterapia há pouco tempo, está neutropénico, tem um quadro de defesa, um abdominal importante, líquido livre na avaliação ecográfica, espessamento das paredes e o tratamento é sintomático, é tratar com antibióticos e o segredo é o doente recuperar da neutropenia, que o quadro também vai resultar, deve fazer uma pausa alimentar precocemente e muitas vezes iniciar parentérica também. O síndrome da compressão medular é a verdadeira emergência oncológica, amadora e uma perda potencialmente irreversível da função neurológica e alterações da qualidade de vida. É assim algo que devemos ter muito em consideração. Muitas vezes o doente está e achamos que pode, ou às vezes até os pais não valorizam, isto pode acontecer em qualquer momento, muitas vezes é o diagnóstico, mas também acontece na recaída ou até na progressão da doença. E muitas vezes até os pais não valorizam, está mais quieto porque está mais postergado, tem as defesas mais em baixo e algumas vezes acontecem os dentes que vêm com perda de função, compressão medular. Pode ser também o aparecimento de uma metástase, que é também comum, o prognóstico é mau e muitas vezes vamos com terapêuticas de laminectomia ou corticoide ou até radioterapia para a abordagem local. O prognóstico costuma ser mau e às vezes a reversão das sequelas motoras também não é total. Aqui os sinais e sintomas que vocês podem ver com calma, dependendo do local da compressão, a clínica é diferente. A ressonância tem um exame, é um gold standard, mas em contexto de urgência não deve ser de facto a primeira arma ou no doente estável e muitas vezes é feito mesmo por um TAC e não deve ser portelada por não existir portanto, é melhor fazer um ataque no momento da clínica do que uma ressonância a 24 a 48 horas. Depois poderá fazer posteriormente esta avaliação. As doenças mais comuns no topo temos o sarcoma de Ewing, cerca de 20%, o neuroblastoma, cerca de 8% e osteosarcoma, cerca de 7%. O tratamento é o controle álgico e a dexametasona, dose de 1 a 2 mg por quilo. E depois, numa fase de manutenção, o doente pode fazer quimioterapia, pode e deve combinar com esta dexametasona quimioterapia e algumas vezes até a radioterapia. O prognóstico destes doentes é melhor, o prognóstico a nível motor e da redução dos déficits é melhor se for abordado nos primeiros 10 dias do início dos sintomas. Fiz também aqui um algoritmo, depois podem ver com calma como é que devem abordar o doente.
Se virem outros artigos, há diferentes abordagens, mas globalmente a estrutura e a base está aqui neste algoritmo. A expectação intracraniana é também comum, muito na patologia do sistema nervoso central, secundária à obstrução da drenagem do líquor e do fluxo, e, portanto, a patologia do sistema nervoso central é o mais comum, podendo algumas vezes estar associada a abscessos cerebrais e hemorragias. Os sinais e sintomas são bastante conhecidos, nada de novo. O diagnóstico é feito também por TAC e a terapêutica inicial também é com dexametasona. As emergências oncológicas, portanto, são potencialmente fatais, apesar de serem raras. A maior parte dos casos podem ser até antecipadas e o trabalho e a comunicação é essencial na abordagem destes doentes. Agora, eu não vou, já passei o tempo, desculpem. Os casos clínicos estão disponíveis, têm imagens, penso que são coisas que conseguem ver, muitas vezes até podem relacionar com a vossa realidade, porque muitos doentes foram diagnosticados nos vossos hospitais e com boa e elevada suspeição clínica. Temos ótima aparecer de hospitais que nos ajudam, o trabalho em equipa é essencial e gostaria que mais integros conseguissem passar por oncologia. Percebo que não o façam, mas é uma área muito interessante e teria todo o gosto de caso passem lá de falar e mostrar coisas no dia a dia, poderem fazer algumas técnicas também. Temos fases melhores e fases piores, como em tudo. E se tiverem alguma questão, estou disponível. Muito obrigada, Pierre. Olha, uma questão que acho que foi aquela que nos levou, assim, enquanto grupo de internos, a pensar nesta sessão, é um bocadinho aquela ideia de quando nós nos cruzamos com algum doente que acaba por ter um diagnóstico oncológico, acho que todos os internos, e acredito que os especialistas também, mas nós internos especialmente, ficamos a pensar: ai meu Deus, quantos miúdos que tinham uma doença oncológica é que eu já deixei passar na urgência ou na consulta. Há assim alguma ideia que queiras partilhar sobre isto? É verdade que são doentes que acabam por ter que ir muitas vezes à urgência ou não? Achas que às vezes podíamos diagnosticar mais cedo? Há assim algum erro mais frequente que acabamos por cometer assim, que é mais típico para quem não está a pensar tanto nestes diagnósticos? Há assim alguma ideia que queiras partilhar sobre isto? A abordagem global, eu acho que é difícil definir regras específicas, porque depois tem o risco de levar no sentido oposto, de se fazer coisas a mais e pedir coisas a mais e ter medo da abordagem do doente. O doente oncológico é raro. O foco numa urgência é abordar os doentes de forma de coisas potencialmente letais que não passem ou não. O doente oncológico acaba por se manifestar. Seguramente alguns doentes podem ter passado ou terem de vezes mais à urgência, mas globalmente eles são apanhados, nem que seja a posteriori, e muitas vezes não faz assim diferença no prognóstico dos doentes, ao contrário do que as pessoas acham, que deixaram passar um doente. Eu acho que é um bocadinho pensar em coisas que são red flags. Um dos casos clínicos que até trouxe é, por exemplo, doente com 2 anos com uma paralisia facial. É um doente que deve ser abordado de maneira com mais cuidado, palpar bem as cadeias ganglionares. Portanto, tivemos assim há 4, 5 anos, um doente que tinha uma paralisia facial com 2 anos ou 1 ano e meio, que é uma idade assim muito precoce, foi rotulado com uma paralisia de Bell e andou 2, 3 semanas com corticoide, com fisioterapia e tinha uma massa enorme no sistema nervoso central. Era um rábido, tocou em químio, tinha muita massa, fez o prognóstico IVA-doxa, portanto, doxorubicina, que é uma triciclina, e o doente teve uma hemorragia grave do tumor e faleceu. A gente ficou a pensar que também deveria ter feito menos terapia de intensiva. São pequenas coisas que devemos tabular como normal ou não normal. O passar um doente pode acontecer, depois há cenários que devem ser evitados. Por exemplo, um doente que não faz um exame físico abdominal é de evitar. E às vezes a palpação abdominal é importantíssima. As cadeias ganglionares já me apareceram doentes, até às vezes quando faço urgência fora do IPO, que vivem com o testículo e nem sabem, com 14 anos, e acham que é normal ter só um testículo. Eu percebo que não se pode fazer exame completo a todos, mas uma boa auscultação, um exame, uma boa palpação. Ao ver um doente que vem 4 vezes à urgência ou 5, ninguém quer ir muito,
quer dizer, há exceções, mas a maior parte das pessoas não querem a urgência 4, 5 vezes e às vezes, se calhar somos mais interventivos a pedir umas análises, há coisas que depois pedimos do fazer e do tempo e da experiência e que não vão em guideline nenhuma, mas depois há assim pequenas coisas que devem chamar, abrir doente que vomita, uma semana, vomita à noite, alivia com o vómito, vomita à noite de manhã, até prova ao contrário que se perfeito tem um sistema nervoso central envolvido. Pode nem ter, né? Pode ser só uma enxaqueca, ou pode ser um miúdo apelativo, mas há coisas, há mínimos, devem definir que não devem deixar passar. Vómitos em jato noturno não deve ser minimizado, uma perda ponderal 5, 10 quilos em um mês ou dois também não deve ser desvalorizado, mas globalmente a doença oncológica é muito dissimulada, parece tudo, né? Os miúdos vêm com otite e às vezes é o sexto médico, é o que eu digo aos pais dos doentes, o último médico é sempre o melhor. E há doentes que eu vejo, às vezes são palpadas massas renais retroperitoneais, que às vezes estou no IPO, já sei que eles têm uma massa de 10 centímetros e vou fazer uma palpação e às vezes não consigo facilmente. Se calhar teria-me passado se eu tivesse uma urgência no local daquela pessoa e provavelmente se calhar não teria diagnosticado. Eu acho que é o medo que vem, é bom, quer dizer que as pessoas querem, estão preocupadas com esta questão, mas acima de tudo não serem assim algo de peso, tentar fazer com que haja uma abordagem mais global e que haja de facto red flags, isto e isto desencadear, na dúvida ligam ao IPO e discutem, há sempre uma pessoa disponível do outro lado do telefone, mas não está com aquele peso que atrasou um dia ou dois o diagnóstico, de facto, a maior parte das vezes não muda, exceto na compressão medular, mas não é uma leucemia que está há 2, 3 dias com mais doença que vai mudar o prognóstico do doente. Portanto, mas globalmente tenho ótima ideia das pessoas que nos referenciam aos doentes. Há sempre este cuidado com o doente oncológico ou com o medo do doente oncológico. E às vezes recebemos doentes a mais, que têm só uns gânglios, e as pessoas também já não querem vigiar 4 semanas, têm muito medo, mas às vezes não têm cirurgias feitas, não têm um antibiótico empírico colocado. E há assim um equilíbrio entre barrar e não barrar. Nós não gostamos de barrar muito os doentes, mas muitas vezes é um peso enorme quando os doentes muitas vezes vêm só fazer citologias e avaliações por cirurgia pediátrica quando podem fazê-lo de melhor forma no hospital de origem. Portanto, é assim, Certo. se calhar. Pode ser, doutora Mónica. Hum, queria só partilhar aqui um bocadinho, corroborar e partilhar. Claro que nós fazemos urgência e angustia é quem faz urgência. Mas este é um bom exemplo da importância da história clínica e de ouvir os pais. Os exemplos mais arrastados que apanhei, às vezes era por ouvir. São aqueles pais que dizem já é a quarta vinda à urgência e quando nós estamos a clicar e a ver e vamos chamar, e pensei, pá, não quero ver este. Calhou. Eram estes, certo? Porque os pais estão atentos. E às vezes nós, com a pressa, na urgência de ter que fazer diagnósticos rápidos, achar que tudo é verdade que o mais frequente é o mais frequente. Mas é importante ouvir e valorizar. E eu acho que tem que haver sempre tempo para um exame objetivo. Se nós formos bem sistematizados, nós fazemos um exame objetivo completo, rápido, não é? E obviamente, claro que vai calhar, olha, veio na semana seguinte aquele doente, mas eu tenho que dizer, olha, isto espera-se que evolua assim, 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 assim. Se não evoluir, tem que ser reavaliado. E eu acho que isso salvaguarda e dá alguma tranquilidade, senão estamos a picar e a fazer investigação excessiva, não é? Portanto, temos que ver, ouvir e dizer o que é o expectável. Seguindo fora do expectável, sempre a reavaliar, acho eu. Perfeito. Só assim, mais uma questão. Assim, em termos de marcadores analíticos mais indicativos de doença oncológica, não sei se queres falar um bocadinho sobre isso. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, é essa beta-2 microglobulina, que eu tenho ideia que nos adultos se pede mais, se na pediatria é alguma coisa de útil. O que é que nós devemos assim pedir, quando estamos a pensar numa situação destas? Olha, globalmente, e só um pequeno apontamento do medo ou de deixar passar, eu acho que é mais até na abordagem que fazemos ao doente. Eu vejo muitas vezes na triagem, o doente vem por vómitos. São todos, não é? Vómitos. E às vezes vem a terceira, quarta vinda à urgência. E muitas vezes os doentes não têm uma avaliação, por exemplo, de uma tensão arterial. É isso que Uhum.
Não é ataque por ser um ataque porque estou com medo de um sistema nervoso central, mas se me passa pela cabeça que ele pode ter uma patologia do sistema nervoso central, eu tenho, é isso que tem que passar pela cabeça que o doente pode ter, e então eu vou fazer se calhar, ou pedir à enfermeira, olha, vê ali umas tensões, veja a bradicardia também. Se não tiver, estás mais tranquila. A maior parte dos doentes que falham o diagnóstico do sistema nervoso central não é porque não fizeram TAC, é porque não foram olhados no coletivo e às vezes é preciso um bocadinho mais de tempo. Em termos de marcadores, na pediatria, a história clínica e exame físico, 90% dos diagnósticos chegam ali. As análises ajudam um pouco. Um doente que tem quadro de febre arrastada, o hemograma está bem, mas já tem umas plaquetas que começam a cair. Ou uma bioquímica, a nível bioquímico, o mais importante é o ácido úrico e a LDH. A LDH muitas vezes não é valorizada, mas é um excelente marcador. Ainda esta semana tem um menino com uma leucemia mieloide aguda que recaiu, foi tratado agora com um esquema de quimioterapia intensiva há 35 dias e teve alta em subida da neutropenia com plaquetas de 80.000 e veio 4 dias depois a mãe dizendo que achava que ele estava igual ao início, que não era nada expectável, porque tinha acabado de fazer uma quimioterapia de segunda linha intensiva e a mãe já tinha a noção que ele estava igual e que a perninha não punha no sítio igual. E depois, olhando para as análises, tinha uma LDH alta, nós fazemos sempre a LDH aos doentes, e tive no dia 12 uma LDH de 400 e eu vi no dia 17 com uma LDH de 1200. Uma cinética ascendente da LDH, um ácido úrico alto, deve-nos fazer pensar em proliferação celular, em morte celular, portanto, são assim os marcadores. De resto, não usamos, exceto na patologia da suprarrenal, ou nos neuroblastomas, em que podes pedir os biomarcadores, o AVM, o Vanil Mandelic e a enolase específica, o NSE, que podem ajudar, mas aí já há muito diagnóstico também. Nós não fazemos assim avaliações a pensar em marcadores, mas tens alguns sinais indiretos. Olhar sempre para o LDH, olhar sempre para o ácido úrico, olhar para o hemograma e ver, por exemplo, não consegui chegar ao caso clínico, mas é importante. Há patologias, há alguns doentes que eu acho que nem são diagnosticados. Por exemplo, a leucemia mielomonocítica, que é aquela sigla inicial do EOG, que é um grupo europeu, acontece 1, 2 doentes, se calhar, por ano, e a clínica é monocitose acima de 1000 e hepatosplenomegálico, pode ser igual a qualquer infecção vírica, mas monócitos acima de 1000 tem que pôr logo uma red flag, pensar que pode ser uma mielomonocítica. Ou injectada em síndromes genéticos, que é o NUNA, quando tem cardiopatia. Tive há um ano um bebê de 4 semanas, portanto era já latente, que tinha entrado no hospital aqui perto e tinha sido tratado com uma sepsis. Tinha bilirrubina aumentada, monocitose e leucocitose. E era neonato, levou com o protocolo da sepsis e depois ligaram a dizer que ele nunca mais ficava bem da icterícia e depois já assim a desligar o telefone tinha 5.000 monócitos. E o meu depois veio, tinha uma monocitose importante, tinha uma hepatosplenomegalia, nunca teve provavelmente uma sepsis, tinha um síndrome de Noonan, que é uma forma benigna da leucemia, a leucemia até regrida, ao contrário das outras mielomonocíticas que não têm síndrome genético, e depois fez tudo o resto da investigação, confirmou-se o Noonan e teve estes eventos tipo moia-moia, teve um AVC, foi para os intensivos. Este miúdo depois, já seguido por mim, em vigilância, foi novamente ao hospital por febre e a mãe achava que tinha movimentos involuntários e que não mexia bem o braço e o meu tinha 1 mês e meio. Foi rotulado como uma pronulação dolorosa. É daquelas coisas que com 1 mês e meio não... É estas coisas que a gente deve evitar. Rotular o doente, coisas comuns, mas em idades que não batem certo. E o meu dia até alta, o diagnóstico de pronulação dolorosa, e alguém do serviço lembrou-se que reconheceu a mãe que tinha sido enviada para o IPO há um mês antes. E deixou ficar. E depois de noite desatou a ter teve hemorragia cerebral também e teve convulsão. Então é um estado mau. Este miúdo teve quase até alta. Alguém com calma reconheceu a mãe. Às vezes são estas pequenas coisas, com calma. Ou ver quantas vezes vem a urgência não é bom. Eu muitas vezes não o faço quando vou ao Beja. Rotulamos a família ficar às vezes em excesso. Noutras vezes ajuda imenso saber que este miúdo foi rotulado com uma mielomonocítica há um mês. Não pode-se pensar que ele tem uma pronulação dolorosa. São estas pequenas coisas que às vezes podem induzir Uhum. abordagens seja tão favoráveis para o doente, mas acontece acima de tudo, acontece com todos
E o importante é aprender. Acontece muito na internet e é bom tirar conclusões e não trabalhar sozinho. Acho que é uma coisa que tem mudado nos últimos tempos, é tentarem não estarem sozinhos e quando alguma coisa não bate certo e não concordam, é falar, é reclamar, é dizer que vão escrever que não concordam, mesmo sendo internos, que agora eu consigo ter este distanciamento e na altura eu fui exposto a coisas que não concordava e não reclamei e não escrevi no diário e depois a gente aprende desde que seja com cabeça e com comunicação, acho que tudo é válido. E acima de tudo discutir com pessoas e com várias pessoas e na dúvida discutir com o IPO. E quando há algo que vos diz que não está bem, é manter o internamento em SO, portanto, durante aquela noite, e seguir acima de tudo também o instinto. Às vezes é uma coisa, é o feeling, né? Alguma coisa não está bem. Portanto, tentar também eh, partilhar essas angústias com colegas mais velhos, mas acima de tudo valorizarem que habitualmente esses feelings têm alguma razão de ser. Podem não ser muito quantitativo. Acho que é uma mensagem mesmo importante, em todas as fases da formação, mas realmente, especialmente para os internos. Temos aqui uma dúvida, além de um agradecimento pela sessão aqui nos nossos participantes, uma dúvida que é: podia comentar, por favor, sobre o corticoide causar síndrome de Liz tumoral? O corticoide numa fase precoce, ele tem um efeito, ajuda na diferenciação celular. Portanto, a célula oncológica é habitualmente uma célula imatura, muitas vezes não é produtora de nada, exceto nos feocromocitomas e alguns tumores endócrinos. A célula em si não ocupa espaço, ocupa a medula, invade, vai inibindo o espaço onde deveria haver um nicho hematopoético, portanto o doente vai tendo efeitos de disfunção medular. Deixa de ter plaquetas, deixa de ter glóbulos vermelhos, leucopenia. O corticoide tem numa fase inicial ajuda a diferenciar e a desbloquear a fase imatura de algumas células, portanto ajuda que algumas células imaturas vão avançando na sua diferenciação e portanto algumas vão sendo conduzidas à apoptose, mas é um efeito transitório, não se trata ninguém de corticoide, mas ajuda imenso. Muitas vezes alguns protocolos, quando os doentes estão muito doentes ou com muita leucocitose, faz-se 2, 3 dias de corticoide e hidratação e ao quarto dia que inicia a quimio, para ser uma coisa mais gradual, com uma citorredução já não tão exuberante, mas tem a ver com o mecanismo da diferenciação. O corticoide permite o desbloqueio de algumas fases de imaturidade celular, não é terapêutica curativa, nem isoladamente vai resolver nada, mas ajuda o doente a estar melhor preparado para uma abordagem mais intensiva e às vezes até para aliviar alguns sintomas que permitam uma sedação mais segura. É esse o mecanismo. Doutor Pierre, se me permite, tinha aqui mais uma questão, que é, pronto, se é realmente desafiante chegar ao diagnóstico, depois de termos o diagnóstico, passamos por outro momento desafiante, que é, ou quando se suspeita, pelo menos, de uma doença neoplásica, vem outro desafio, que é como comunicar à família e ao doente que temos esta forte suspeita ou que temos aqui uma situação que muito provavelmente será neoplásica. Podemos fazer isso em contexto de serviço de urgência, cuidados que precisamos ter. Eu gostava que faça um bocadinho sobre isso, Sim, por é uma favor. excelente questão, Diogo. De facto, o que eu noto, e até mais de virem cá fazer o estágio para um dia ficarem connosco, que seria o ideal, eu acho que no IPO é um sítio excelente para treinar coisas que não temos, às vezes, oportunidade, não é, que é comunicação e saber dar mais notícias. É assim o difícil e às vezes o chip tem que mudar. Ninguém trabalha na oncologia pediátrica achar que vai curar os doentes todos e o foco muda. No início tinha essa pretensão. Depois passou a fase do lua de mel, que é os doentes faziam quimio, ficar bem 1 ano ou 2 e depois ao terceiro ano perdes metade dos doentes, às vezes, e fica mais difícil, mas o foco é ajudar na doença, comunicar bem, as pessoas saberem que têm um alimento de referência e saberem estabelecer uma boa relação com a família para nos momentos maus conseguimos dar mais notícias. E é a vantagem do IPO, eu conheço as pessoas e as famílias ao longo do tempo, e às vezes digo coisas assim que nunca achei que ia dizer a outra pessoa, mas tendo uma boa relação ao longo do tempo ajuda. Na urgência, esta fase do tempo de empatia, da família confiar em nós e da gente estar presente em vários momentos não existe, o que é um desafio, mas acima de tudo, o importante, muito difícil que seja, aquela família precisa de saber.
e a verdade é sempre o melhor. Tenho alguns exemplos, não é crítica, né? Mas muitas vezes os doentes vêm para o IPOSHA, vão para o Instituto Português dos Ossos, ou que vão fazer um exame só para ver se está tudo bem. E a partir do momento, nos casos em que não se sabe, uma bicitopénia e não há mais nada, mas o doente deve saber que vai fazer investigação, pode ter uma doença linfoproliferativa ou hematológica. O doente deve saber, às vezes as crianças, se forem mais crescidas, já têm alguma capacidade, se forem mais pequenas, se calhar não há necessidade naquela fase, e depois ao alguns no IPO fazemos essa conversa, mas quando passa a possibilidade de haver uma doença oncológica, muitas vezes até já sabem que têm, não sabem o estadiamento, mas é importante dizer que há um diagnóstico de novo, há um diagnóstico, há uma massa abdominal, há blastos em sangue periférico e há um diagnóstico oncológico que tem que ser caracterizado no sítio que eu consiga fazer melhor, mas que neste momento os cuidados que poderiam fazer no serviço e no serviço de urgência são limitados e o melhor é seguirem para um instituto de referência, porque há esta situação nova. Mas acima de tudo, eu sei que é difícil, não devem se calhar fazer só, não fazem sozinho, né? Pedem ao colega ou pedem ao especialista que está convosco, mas é importante, por muito que sintam que parece que estão a magoar alguém, é a doença que está a causar dano à família, não são vocês. Portanto, vocês estão a ajudar, a diagnosticar e a orientar para um sítio certo da melhor maneira possível. E às vezes o que podem fazer de melhor é a forma como comunicam. O resto não dá para mexer muito. É mais antibiótico, menos antibiótico. Mas a maneira como uma pessoa sabe, num espaço, a urgência é difícil, mas numa sala à parte, em que não há pessoas a passar, em que não há ruído de uma copa ao lado de pessoas a rirem, ter esse cuidado de fazerem. Às vezes é só pensarem, não é bom exemplo, a gente nunca deve projetar, mas se fôssemos nós, do outro lado, a receber uma notícia, era aceitável ser no corredor, é aceitável não ser nada e dizer. Muitas vezes a gente acha que vai magoar mais, ou acha que a pessoa não tem entendimento, e às vezes é uma falsa verdade. Mesmo em doentes pálopes, as pessoas entendem, desde que ele seja explicado com alguma calma. E se não entenderem, pelo menos houve uma tentativa. E a gente já sabe, olha, foi tentado, a mãe está em negação, no IPO vai haver vários momentos, mas nós não somos contra ou não haver essa conversa. Ela deve haver, e muitas vezes na chamada de anunciar as análises e discutir em comum, as pessoas, os mais novos, até perguntam como é que eu devo dizer, acha que posso dizer, ou o que é que eu digo, e acho que é uma excelente abordagem. Há um apologista do outro lado que consegue dar algumas indicações e depois a comunicação é muitas vezes individual e às vezes nem é comunicar, é o estar lá para a pessoa, estar próximo, olhar para as pessoas e é uma aprendizagem, faz-se com o tempo e é a vantagem de ficar velho. A gente vai aprendendo a fazer essas coisas, pelo menos de uma forma mais calma. Também as pessoas sentem isso. Bem, não temos mais perguntas, portanto, resta-me agradecer. Acho que foi uma sessão espetacular, tanto pelo conteúdo clínico, mas também pelas estas mensagens que para nós fazem toda a diferença na formação e que levamos de certeza daqui a uns aninhos, vamos nos lembrar. E fazem toda a diferença naquelas alturas mais difíceis no internamento ou na urgência ou na consulta que temos, nos confrontamos com estes casos. Portanto, obrigada, Pierre, por ter disponibilizado a dar esta sessão. Tenho a certeza que foi muito proveitosa para todos. E pronto, Queria não também percam a nossa aproveitar, próxima. Catarina, para. Força, Catarina, claro, deixa-me só agradecer também ao claro. Pierre. Pierre, acho que foi excelente ouvir-te, muito obrigada pela tua apresentação. Acho que de facto ajudaste-nos a organizar algumas ideias, porque é muito importante aquilo que dizias do instinto e da intuição, sem dúvida, e todos nós com o tempo vamos ganhando, vamos aprimorando esse instinto, mas é importante de vez em quando rever assim, alguns pontos-chave para reconhecermos. Eu não me vou esquecer mais dos 1000 monócitos, vou-me lembrar deles, e ouvir assim algumas destas coisas ajuda-nos a ter mais presentes. Porque apesar do cancro pediátrico, felizmente, ser relativamente infrequente, todos nós, ao longo do nosso percurso, vamos certamente cruzar-nos com alguns deles e acho que é importante termos estas ferramentas para percebermos quando é que a evolução deixa de ser compatível com uma doença comum e temos que pensar noutras coisas. Por isso, agradecer-te muito por esta apresentação e agradecer aqui ao grupo de internos que hoje está cá todo, por este vosso dinamismo e por estas iniciativas. As GIP Talks são de facto assim uma iniciativa excelente e esta foi mais uma delas. Muito obrigada a todos. Obrigada. E depois Obrigado. sabemos de anunciar a nossa próxima sessão, portanto não percam, está bem? Boas férias. Boas férias.
Boas férias, boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite.